Olá a todos do sexto ano, dando prosseguimento no nosso conteúdo, e o tema da aula está aí no nosso slide, a origem da civilização grega. Então vamos. Bom, todos os povos antigos que estudamos até agora, todos eles contribuíram para o desenvolvimento do mundo como um todo. E sempre existem povos que estão presentes no nosso dia a dia, através de desenhos, filmes, séries, jogos e etc. E os gregos também, assim, estão presentes no nosso cotidiano, assim como os egípcios, os hebreus, entre outros povos. A Grécia, ela trouxe questões importantíssimas também para a humanidade, tais como os Jogos Olímpicos, a questão do princípio da democracia. Claro, democracia que era uma democracia grega, um governo do povo grego, que só os cidadãos participavam. Em outras aulas veremos com mais detalhes como era essa democracia, porém foi um princípio ali. A filosofia, o pensamento racional superando os mitos e etc. Tudo isso veio da Grécia, a contribuição dos gregos para a humanidade como um todo. Bom, nesta aula veremos essa origem e a localização desses gregos e alguns períodos históricos dessa Grécia. Então vamos. A Grécia se originou por volta de 3.000 a.C., onde vários povos vindos da Península Balcânica se misturaram e deram assim origem aos gregos propriamente dito. Mais à frente mostrarei para vocês um mapa e esses povos, aos quais se misturaram, se juntaram e assim formaram os gregos. Os gregos eles não se chamavam de gregos, eles se chamavam de helenos. Os romanos que vieram chamá-los de gregos. Tanto é que até hoje o nome oficial da Grécia é República Helênica, em relação a esses gregos aí antigos. Só uma observação, o território antigo desses gregos não é igual ao território atual. A Grécia existe hoje. A Grécia antiga originou-se assim a Grécia atual. Porém, os territórios eram totalmente diferenciados, como também outras questões que eu vou mostrar aqui para vocês ao longo da aula. Bom, o primeiro período histórico da Grécia é chamado de Pré-Homérico, que vai de 3.000 a.C. até 1.200 a.C. O povo que se destacou aí nesse período foi o povo cretense. Era uma ilha de Creta. Quem habitava nessa ilha era um cretense. Então, foi o povo mais forte que se desenvolveu ali nessa segunda fase aí desse período histórico. Essa fase é chamada de fase minoica. Então, eles se desenvolveram fazendo o quê? Uma economia voltada para a subsistência, ou seja, eram agricultores, como a maior parte desses povos que estudamos até então, mesopotâmicos, hebreus, egípcios, persas, fenícios e por aí vai. Eles também contribuíram para o comércio marítimo, assim como os fenícios. Então, os fenícios não foram os únicos. Essa questão de vender seus produtos através de rotas marítimas, caminhos marítimos. E eles faziam palácios, tanto é que até hoje existem ruínas desses palácios, e eles tinham ali uma monarquia, um governo centralizado em um rei. Uma observação, tem esse nome de pré-homérico porque veio antes de um poeta chamado Homero. Então, a maior parte que a gente tem de documentos desse período vem de algumas questões materiais, ou seja, pedaços de cerâmicas, ruínas de palácios, tudo aquilo que a arqueologia encontra. Esse período aí não é muito documentado, não temos muitos documentos que falam sobre esse período. Esse domínio cretense da ilha de Creta chegou ao fim quando os aqueus dominaram a ilha, e assim passa uma nova fase nesse período aí da história da Grécia, a fase micênica, onde o povo dos aqueus fizeram a conquista da ilha. Está aí um afresco, uma pintura de 3 mulheres, pintura essa encontrada em ruínas de um palácio
dignosos. E uma observação importante: as mulheres nessa ilha de Creta, elas tinham um papel de liderança. Por quê? Os gregos eram politeístas, eles acreditavam em vários deuses. Então existia uma deusa chamada Gaia, que seria a grande mãe terra, que era a deusa da fertilidade. Então, em decorrência disso, em razão disso, eles davam uma importância muito grande para as mulheres na sua sociedade. Vimos que a maior parte dos povos antigos, os homens que controlavam a política, a economia, a religião, etc. Em Creta, as mulheres também assim lideravam. Tirando o período ali dos hebreus, dos juízes, que teve uma juíza Débora, e até mesmo na África com as Candaces, que instruíam príncipes, ensinavam os príncipes e até lideravam, a maior parte do mundo antigo, os homens que dominavam tanto a política como a religião e etc. Período homérico, 1200 até 800 a.C. Nesse período, as informações que nós temos sobre ele vêm de duas grandes obras do poeta Homero, que eu falei anteriormente: a Ilíada e a Odisseia. A Ilíada mostra ali, dentre outras coisas, o finalzinho da Guerra de Troia, e a Odisseia mostra o seu líder ali, o herói Ulisses, voltando para sua terra natal. Em relação a essa Guerra de Troia, e a própria cidade de Troia, é uma questão muito mais de lenda. É uma lenda do que uma realidade histórica, porque não temos comprovações suficientes que mostram que de fato Troia e essa guerra aí existiram. Então a gente tem que ter em mente o seguinte: podemos trabalhar essa guerra de Troia como uma lenda, mas como uma tentativa das cidades gregas de dominar o entreposto econômico de Troia, ou seja, uma cidade, um centro muito forte de economia, segundo a lenda. Então essas cidades gregas tentaram assim dominar, não como a história mostra que essa guerra teria acontecido entre os aqueus, ou seja, os gregos e os troianos, por causa de Helena, que foi raptada. Enfim, isso aí é mais lenda do que história. Então podemos pegar essa lenda e entender isso, que essa guerra teria sido originada, começou por causa das cidades gregas que queriam dominar essa parte econômica aí dessa cidade de Troia. Depois desse período vem um período arcaico, que vai de 800 até 500 a.C. Nesse período, os reis foram se enfraquecendo, foram perdendo espaço. As coisas eram resolvidas ali em assembleias, reuniões entre as pessoas, mesmo com a figura do rei. Nessas assembleias, as pessoas tinham uma influência, mas que pessoas? Bom, os nobres. Logicamente que quem tinha posse de terras. Nesse período, um nobre era aquele que tinha muitas terras. Então, esse governo no período arcaico é um governo oligárquico. O que é isso? Governo de alguns. Esses alguns são os donos de terras. Eles mandam e os outros obedecem. Tanto é que os camponeses passaram a trabalhar nas terras desses senhores. Muitas pessoas foram escravizadas. A escravidão aí, na antiguidade, era uma escravidão através de guerras. A pessoa era escravizada para o trabalho forçado. Então, nesse contexto, surgiram as cidades-estado, que eram cidades que se autogovernavam, tinham suas próprias leis e tradições, etc. Assim como na Mesopotâmia, na Fenícia, entre outros locais. Bom, dentro desse momento, houve um crescimento muito grande do povo. O povo cresceu, porém não tinha terras para todos, já que os nobres eles tinham controle dessas terras. Então, a saída foi ter uma expansão territorial. Então, as pessoas começaram a construir colônias, locais de habitações ao longo do Mar Mediterrâneo, Mar Negro, para fazer com que a vida delas fosse possível. Senão, eles ficariam vivendo sob o domínio desses aristocratas. Aristocratas é igual a nobre, é a mesma coisa. O nobre é quem tem esse poder de todas as terras. Então, essas palavras que eu falei são a mesma coisa: aristocrata, nobre e oligarca. Bom,
Então, o primeiro período de governo dessa origem dos gregos foi a monarquia e passou-se assim para a oligarquia, ou seja, onde esses alguns que são os nobres vão governar tendo todas as terras para si. Está em mapa os povos aqui, ó, Península Balcânica, onde eu falei, os povos jônios, eólios, dórios, os gregos surgiram da mistura desses povos. Com observação que a Grécia Antiga não era um país unificado como é hoje. Como podemos ver, porém os gregos surgiram da mistura desses vários povos. Está em uma foto atual, que é a Acrópole, que significa cidade alta na Grécia Antiga. Inclusive tem um museu lá. E essas construções vieram desse período da antiguidade da Grécia, dessa Grécia antiga. Está aí ruínas do Palácio de Knossos, na ilha de Creta. Tudo isso uma documentação histórica, mesmo a gente tendo mais hipóteses do que certezas sobre esse período inicial pré-homérico da Grécia. E fim. Bom, gente, espero que tenha ficado claro. A gente se encontra no próximo vídeo. Valeu!